Oi, Solange. Oi, tudo bem? Eu vou bem, e você? Como é que você está? Também, eu também. Você tá bem, tá com saúde, é o que interessa. Ah, é verdade, eu também estou bem, assim, louco para voltar a trabalhar, para sair um pouquinho de dentro de casa, mas a gente vai se adaptando a tudo, né? Trabalhar, nós estamos trabalhando, É, Rafael. né? Na Então, não verdade, é dentro de casa, né? é, É sair que tá demorando mais, mas eu tô acostumando. é verdade, com certeza. Que bom, Solange. Já chegaram aqui algumas pessoas e antes Uhum. da gente começar, vamos fazer um aquecimento. Eu gostaria que você contasse para a gente, se apresentasse, falasse quem é a Solange Mata Machado e conta um pouco da Solange e quais são as suas experiências, tá bom? Ok, legal. Meu nome é Solange Mata Machado, tive uma vida profissional, minha vida anterior, fui executiva, presidente de empresa, dirigi uma empresa francesa por volta de 2008, 2009, crise internacional, resolveram sair do Brasil, eu tive um burnout, e aí falei tchau, mundo corporativo, migrei para a academia, fui fazer mestrado, doutorado numa área que eu já trabalhava há alguns anos como compradora, que era a área de criatividade e inovação. Fiz mestrado e doutorado e nos últimos 2 anos e meio eu vi que ainda estava faltando alguma coisa em processos de inovação. E mergulhei na neurociência para começar a entender o cérebro e entender como é que o cérebro impactava as pessoas e principalmente as organizações na hora da gente buscar a inovação. Então, desde o Certo. dia que a gente entrou no mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, o nosso cérebro está tendo um papel extremamente importante na tomada de decisão, na busca da inovação nas empresas. E, infelizmente, Adriano, a gente ainda tem um gap enorme entre conhecimentos que a neurociência hoje tem e o que as empresas adotam desse conhecimento, Ok, tá? perfeito, maravilha. Vamos começar então aqui. A gente vai fazendo algumas perguntas, a gente vai trocando um pouco e Tá? as pessoas vão mandando aqui as perguntas e Ótimo. ao longo da live a gente vai fazendo essas perguntas para você também. Mas eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Sobre Ah, neurociência, o que a neurociência fala sobre a inovação? a neurociência não fala da inovação. Hum, Neurociências estuda o cérebro. E o nosso certo, cérebro é que produz a inovação. Só que ele certo. só consegue produzir inovação quando ele está em determinadas condições. Por exemplo, o que isso significa? Desde meados do século passado, a gente está Hum, vendo que as pessoas, pelo próprio contexto, as pessoas estão se tornando cada vez mais estressadas. Só para você ter uma ideia, na década de 60, nos Estados Unidos, o índice de estresse era por volta de 20, 25%. Hoje, e provavelmente por causa da pandemia, esse índice de estresse está por volta de 70, 80. Nesse estado, hum, o cérebro não produz inovação. Então, por quê? Porque a gente tem circuitos internos no nosso cérebro que, para a hum, gente acessar áreas que são as áreas nobres do nosso cérebro, onde mora a criatividade, que é o início da inovação, eu tenho que estar em equilíbrio. Estressado, eu não vou inovar. Então, não é que a neurociência faça alguma coisa, a neurociência nos ajuda a entender quais são as condições necessárias que eu preciso absorver e me equilibrar para poder inovar. É isso que é entendi. a contribuição da neurociência. Perfeito, ótimo. E me fala uma coisa, Solange, é possível a gente desenvolver a criatividade e inovação ou ela é inata, é inerente ao ser humano? Não, a gente nasce, né? A gente É, herda. Só que hoje a neurociência é uma área muito nova chamada epigenética. Epi significa acima da genética. Ela diz tá. que, primeiro, é o contexto que modifica a forma como a gente pensa. Então, em função do contexto, a gente pode modificar e ativar áreas do nosso cérebro que estavam lá adormecidas, tá? Então, essas áreas, elas automaticamente, em função do contexto que você está,
elas acabam sendo ativadas e aumentando essa propensão. Então, não é inato, porque uma outra coisa que a neurociência também trouxe é que a gente tem neuroplasticidade, que significa Tá, eu produzo neurônios até o último dia da vida. Então, se eu não herdei, eu posso produzir, ativar e usar. entendi. Então, esse mito que inovação era inata, ela veio antes da tecnologia avançar o suficiente para a gente ter a condição de entender como é que neurônios são ativados no nosso cérebro. Legal, Ok? muito bacana. Muito sensacional. E, bom, se você quiser ir complementando, pode complementar, fica à vontade, mas eu tenho Tá. uma lista aqui de perguntas para te fazendo. Tá, Vamos lá? então eu vou só complementar com mais uma Tá. coisa que eu tenho certeza que, como a gente está falando de cérebro, uma palavra Hum, muito usada se chama mindset, né? tá. Então, o que é mindset? Mindset são todas as memórias de longo prazo, crenças que eu Tá. arquivei e aprendi ao longo da vida. Então, isso se chama mindset. E se a gente não começa a perceber como é que é o nosso mindset, e isso faz parte da minha pesquisa, que gerou um livro que foi publicado no ano passado, Hum, ele fala exatamente, quando você não tem consciência, você pode estar usando só um tipo de mindset que é extremamente resistente e que só usa aquilo que veio do passado. E você não está criando novas memórias, que é recurso para você inovar. Então a entendi. gente fala muito de mindset fixo e mindset de crescimento, tá? Entendi. Que são maneiras de pensar totalmente diferentes. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho a minha orientação voltada para o passado, ou seja, eu só tomo atitudes, ações baseado em experiências anteriores, eu provavelmente não sou uma pessoa que vou conseguir gerar inovação ou criatividade, é isso? Você gera inovação. Essa É, inovação está muito ligada com inovações incrementais que melhoram. Nesse século, isso já não é suficiente. Então, a hum, gente tem que buscar a inovação disruptiva, transformacional, e essa é que vai requerer que você trabalhe muito mais com a criação de novos conhecimentos, novos aprendizados, que estão mais ligados com o mindset de crescimento. Ok? entendi, entendi. Tá? Tem uma pergunta que já pediram para a gente falar um pouco mais. Fernanda, pede para você falar um pouco mais sobre inovação e criatividade. Existe uma sem a outra? Dificilmente, Hum, porque a criatividade é uma habilidade que qualquer ser humano tem. Hoje a gente até já sabe aonde que ela está sempre nessa parte frontal, principalmente na parte direita do nosso cérebro, e que certo, é de lá, quando essa área é ativada, é que vem aquela ideia. Então, criatividade, ela é uma qualidade, é uma capacidade que a gente nasceu, mas se a gente não ativa, ela fica lá e não é usada. Então, para você ativar, você tem que criar processos que quase que geram musculatura no seu cérebro. Ou seja, entendi. você vai fazer atividades, processos, vai adquirir certas competências que vão ligar esses neurônios. E para ligar esses neurônios, primeiro você precisa estar num estado de atenção, você tem que ter rotinas, e essas rotinas vão aumentando a sua capacidade de inovar. Então, isso é criatividade. O ato e o processo corporativo que vai trazer resultado, que começa com uma criatividade, com uma ideia, se chama inovação. Então, enquanto criatividade é uma coisa inerente daqui, inovação é um processo que a gente transforma isto em algo útil para alguém. É uma resposta que a gente vai dar a uma necessidade do mercado.
Então, enquanto uma é interna, a outra é externa no mercado, atendendo à solicitação ou à necessidade de alguém. Entendi. Temos uma pergunta, Solange, do Cid Matos, que diz o seguinte: então podemos dizer que a busca pelo novo é inata ao ser humano? A busca sempre vai ser inata. Só que hoje, por exemplo, a gente sabe que quimicamente ou neuroquimicamente a gente herda alguns hormônios. Algumas Tá. pessoas, pelo contexto, pela epigenética, vão ativar e vão criar caminhos neurais mais fáceis de serem ativados. Outros, ele está lá, mas não são ativados porque não exploram, não foram incentivados, não têm interesse e tem outros tipos de hormônios que já são que favorecem menos a ativação desses caminhos. Nós nascemos com os hormônios. Agora, o próprio contexto onde a gente vive vai ajudar ou minimizar o uso dessa neuroquímica. Então, quando a gente pode usar sempre, criar sempre, desde que eu tenha uma ativação do meu sistema de atenção que fala assim: eu quero, eu vou aprender, eu sei fazer. E se tem esse espírito de perseverança, disciplina, quer, você começa a ativar um mindset de crescimento e isso vai te levar ao longo de um período a usar mais um potencial que está dentro de você. Recursos internos nós temos que trabalhar para ativar esses recursos para que eles também Isso. ajudem, a gente ajude a externar isso aí e desenvolver. Que Exatamente. ótimo. Perfeito. Outra pergunta que Exatamente. tem muitas pessoas que estão fazendo aqui, Solange, é o seguinte: como é que a gente pode identificar qual que é o tipo de mindset que eu tenho? A gente hoje trabalha com um assessment que ele não é preto no branco, ele vai te dar Tá, uma direção de qual é o momento ou o que você tem mais preponderante. Mas isso é um tá. processo de autoconhecimento. Porque na medida que você começa a se conhecer e começa a prestar atenção em que momentos você tem mais resistência, ou mindset fixo está mais presente, você pode mudar. Você pode criar novos hábitos, você pode criar novos processos para mudar. Mas hoje a gente já tem um assessment que já Tá. direciona e te dá indícios qual é o seu potencial, se está mais para o mindset crescimento ou mais para o mindset fixo. Porque a gente tem os dois, Tá. tá? A gente tem os dois, só que eu tenho preferência no uso de um mais do que o outro. Do que o outro. Ótimo, perfeito. E Solange, vamos voltar um pouquinho aqui, que eu comecei a intercalar com algumas perguntas, a gente acabou avançando, mas eu queria retomar uma linha de construção de raciocínio. Então, Ok. conta pra gente, qual que é a diferença entre inovação e, de fato, criatividade? Como é que eu diferencio inovação de criatividade? Criatividade é uma ideia, é uma Tá, capacidade do nosso cérebro de tá, fazer e de pensar, de imaginar, de criar ideias. Quando eu pego essa ideia e coloco desenvolvimento, prototipação, teste, e essa ideia está respondendo por uma necessidade real do mercado, e eu testo isso no mercado e implemento essa ideia e essa ideia é consumida, isso vira uma inovação. Então veja, inovação é algo novo, está lá na palavra, novo, é uma certo. novidade com uma ação. Então eu sempre falo, inovação é uma novidade útil para alguém. E ideia é simplesmente esse lampejo de conexões neurais que te dá essa luz, essa ideia. Mas ter ideia não significa que você vai inovar. Hoje, no século XXI, inovação está muito ligada, 100% ligada, ao tema de alguém, uma necessidade de alguém. E para você fazer isso, você usa a criatividade do processo.
Agora não sei se é na minha conexão, Solange. Deu. Voltou, Solange. Que Ótimo, bom. ótimo. Voltou. Voltou. Tá, então, ok, obrigado. Entendi a diferença entre inovação e criatividade, perfeito. Então, vamos para o próximo tema. Por que mindset é um tema importante hoje em dia? Porque tanto nas organizações se fala em mindset. Tanto, a gente vê mindset a todo momento. Porque primeiro virou uma palavra da moda e em 2015 uma doutora chamada Carol Dweck, uma psicóloga doutora de Stanford, publicou um livro que ela estudou alunos na graduação e descobriu exatamente isso, que tem alunos que têm muito mais resistência para aprender do que outros alunos. E quando ela aprofundou a pesquisa, ela descobriu exatamente esse espectro que eu contei para você, que ela intitulou de mindset fixo e mindset de crescimento. E que alunos que têm um mindset fixo são resistentes a aprendizados novos, enquanto alunos que têm mindset de crescimento, eles são ávidos por novos aprendizados. E isto aumenta a capacidade cognitiva de aprendizado e no meu livro, na minha pesquisa, descobri e liguei esse conceito à inovação. E descobri que as pessoas de mindset fixo, elas inovam, mas inovam incrementalmente. Enquanto o mindset de crescimento, as pessoas inovam transformacionalmente, ou seja, criam algo muito mais inovador, disruptivo, que vai trazer muito mais valor para o consumidor final do que uma simples melhoria incremental de algo que já existe. Então, por isso que o mindset está se tornando algo super importante dentro das organizações, porque no mundo VUCA, ter mindset de crescimento significa ter flexibilidade cognitiva. E isso vai aumentar o potencial de inovação. Que legal, bacana, muito bom. Adorei a sua explicação que você fala sobre o mindset fixo de crescimento relacionado com a questão de inovação. Isso é bem importante, eu não tinha essa visão completa de quando a gente tem um mindset de crescimento, que a gente consegue fazer inovações mais radicais, né, que é o termo que se usa bastante hoje, que são mudanças que inclusive geram novos mercados e movimentam mercados, né? Interessante, Isso muito mesmo. bom, muito bom mesmo. Olha Legal. só, tem um comentário aqui que diz o seguinte, a Maíra diz assim, eu tenho a impressão que a pandemia gerou mais inovação e criatividade nas pessoas. Isso é uma opinião dela, será que isso é verdade? Aham. Na verdade, o que aconteceu? Não é que as pessoas ficaram mais criativas. Pode ser que até algumas pessoas sim. Mas o que a gente viu é um grupo de pessoas colaborando aumentou o potencial criativo. Então, não é o potencial criativo individual. A gente viu, por exemplo, no caso do Covid, e a gente está vendo isso acontecer com muita incidência, uma aceleração da inovação. E essa aceleração está vindo porque, por exemplo, no caso da cura do Covid, nós estamos falando aí de 250, 300 mil cientistas médicos, todos colaborando para achar uma solução. E quando isso acontece, eu estou ativando o meu sistema de atenção, que está aqui nessa área, e isso realmente aumenta o meu foco e a minha capacidade criativa. Então, não foi só a criatividade, foram duas coisas. O sistema de atenção, o foco na busca, na grande interesse de achar uma solução e um processo de colaboração intenso que está acontecendo. É verdade, eu estava vendo alguns artigos que falam sobre o conhecimento, que ele está totalmente descentralizado, e quando você consegue gerar potencialidade, quando você agrupa todos os conhecimentos, a rede neural fica muito mais forte para gerar realmente inovação. Né? Sem dúvida. Bem e legal. Tem uma coisa super legal, Adriano, que é parte da minha pesquisa, que hoje a gente já está bem encaminhado nela,
e que eu mencionei da neuroquímica do cérebro. Então, veja, hoje a gente está começando a trabalhar com pessoas no time de inovação, porque em função dessa química, que são hormônios, que eu nasci com ele, eu consigo identificar, por exemplo, qual é a sua potencialidade em determinadas fases do processo. Então, vou só rapidamente falar, porque eu acho que não é o tema agora. Pessoas, a gente tem na nossa personalidade, a gente nasceu com 4 grandes hormônios. A gente tem centenas de hormônios no nosso corpo. Mas ligados à nossa personalidade, a gente tem 4 principais. Então, hoje, o que eu já estou relacionado? Quando a gente tem hormônios ligados à rede dopaminérgica, que é a dopamina, essas pessoas têm uma grande aderência para aumentar esse processo de curiosidade, criatividade, de busca, de criação. Então, elas são muito propícias dentro de um time de inovação para nos ajudar a criar soluções novas. Mas eu tenho um outro grupo de caminhos hormonais que são ligados, por exemplo, ao estrogênio. O estrogênio é precursor da oxitocina. Então, são pessoas muito empáticas. E elas são extremamente essenciais no início de um processo no qual você precisa observar e entender profundamente qual é a necessidade do consumidor. Então, num time, eu poria pessoas que têm uma predominância de estrogênio na sua personalidade como parte do início do processo, entendeu? Então, Entendi. esse conhecimento faz parte da minha pesquisa, eu estou aprofundando nisso e começa a fazer muito sentido, porque a gente começa a falar que se eu não tenho e preciso, eu também posso desenvolver. Mas antes eu preciso entender. E o que a gente está descobrindo hoje é que para acessar e usar qualquer um desses caminhos hormonais, o que é fundamental é equilíbrio. E esse equilíbrio, em épocas de crise, a gente acaba tendo muita dificuldade. E hoje a gente sabe que a neurociência já tem processos para ajudar as pessoas a se autoconhecer e serem treinadas. E treinamentos assim de 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, a gente põe as pessoas acessando um potencial muito maior daquele que ela normalmente ativa. Expliquei? Interessantíssimo. Explicou, mas agora eu tenho uma pergunta para você, me ajuda a corrigir até a formar o meu pensamento, como você é especialista na área. Você comentou de um hormônio extremamente importante que é o estrogênio. E eu sei que o estrogênio tem uma predominância muito forte em mulheres. O nível de hormônio de estrogênio é encontrado em mulheres. O homem, eu não sei, ele provavelmente deve ter, mas em níveis muito baixos, né? Porque Não o nosso hormônio é o necessariamente. outro. Ah, é? Não, Porque não necessariamente. a minha pergunta seria a seguinte: se eu então identifico que o estrogênio é interessante para classificar determinadas pessoas para fazer um grupo de trabalho, então o meu grupo de trabalho seria predominantemente feminino. Não necessariamente, tanto que a gente está vendo que o homem tem o lado masculino e o feminino, e a mulher vice-versa, o lado Tá, feminino e o lado masculino. E que a gente sim, começa a ver que tem mulheres que têm uma predominância de testosterona e que sim, dá a ela essa capacidade muito mais lógica, direta, de comando. Isto é a testosterona na personalidade da mulher. verdade. E eu falo isso por causa própria, porque na minha outra vida eu tinha uma predominância muito grande de testosterona que me levou a dirigir vários negócios, ser CEO de empresas, mas que nessa vida atual eu tenho uma suavização e provavelmente estou ativando outros tipos de caminhos neuronais, mas a testosterona está lá. Isso sem Entendi. dúvida nenhuma, tá? Então a gente Perfeito. nunca vai perder esse caminho porque isso é genético.
E eu, em momentos diferentes na vida, eu posso ativar com mais ou menos intensidade caminhos genéticos. Por exemplo, uma parte da minha pesquisa eu já tenho um assessment que ele Uhum. veio oriundo de uma outra pesquisadora dos Estados Unidos, mas ela estudou a personalidade voltada para relações amorosas. E eu trouxe esse estudo dela para, de novo, para trabalhar processos de inovação. E Que para as bacana. pessoas se conhecerem melhor para conseguirem atingir potenciais mais altos nesse processo de criar, de enxergar novas oportunidades. E eu, numa entrevista que eu fiz com uma executiva em Portugal, no início do mês de, meados do mês de abril, e a gente sempre tem um dominante e um segundo dominante hormônio. E foi super engraçado, porque o primeiro dominante dela era principalmente dopaminérgico. Mas Uhum. hoje ela é uma business partner. E ela tem uma coisa muito de ser parceira, companheira, de entender valor para o seu cliente. E hoje ela vive essencialmente o estrogênio, porque essa capacidade ela teve que desenvolver os caminhos do estrogênio com a oxitocina para se tornar pessoa muito mais, não com compaixão, mas aprofundar o entendimento das necessidades dos seus clientes atuais. Então, a gente vê que a gente vai transformando. Aliás, uma coisa para a neurociência nosso corpo é um processo. Então, tudo aquilo que eu estiver predisposto a mudar, e começa a mudança aqui pelo nosso pensamento, eu mudo meu corpo, tá? Interessantíssimo. É. Solange, tem alguns assuntos que a gente ainda precisa falar, mas a gente tem tempo ainda para falar. A gente vai falar das suas pesquisas, a gente vai falar do seu livro e a gente vai falar do seu curso. São esses três assuntos aqui que estão elencados para a Mas, gente falar. Mas mas antes, eu já falei do meu do meu livro, já do seu falei livro, das pesquisas, então a gente pode falar do curso. tá bom. Antes de a gente falar para o curso, deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo está falando aqui. Estão falando sobre 4 hormônios. Quais Isso. são esses 4 hormônios? Você pode citar para a gente, por favor? Posso. Dopamina, Dopamina, serotonina, ok? testosterona e, o estrogênio. E o estrogênio, que são os 4 Isso. principais. Ok, Principais. perfeito. Temos mais uma pergunta. Quais aspectos são relacionados com a epigenética? A epigenética é um estudo hoje da genética e da neurociências que está trazendo, ela é muito recente, não é coisa de 100 anos, ela deve ter aí algo em torno de 15 a 20 anos, e que ela começa a trazer para a gente que o contexto tem muito mais influência do que a própria genética. Que é o Uhum, caso que eu contei. Eu herdei os genes, mas o contexto onde eu vivo, ele modifica os caminhos neurais. E com isso eu posso ir transformando e criando novos caminhos neurais usando outros hormônios. Então, por exemplo, nesse curso que a gente está falando agora, eu vou falar de mindset e vou trazer para pessoas competências relacionadas, como é que eu desenvolvo o mindset de crescimento. Então, se a pessoa começar a usar essas competências que a gente fala no curso, é porque ela vai ter interações do contexto, e com as interações no contexto, de observar mais, perguntar mais, vai fazer com que elas comecem a desenvolver mais o seu mindset de crescimento. ok, Então, de novo, a epigenética é o contexto onde eu vivo. O contexto de onde eu vim, ele tem uma grande influência no meu mindset, mas eu não estou presa de onde eu vim, porque a epigenética me libertou desse karma que eu tinha, que é tudo que eu vim, tudo que eu sou é em função de onde eu veio geneticamente, de onde eu vim geneticamente. Isto não é verdade.
Se eu me predispuser, tiver persistência, souber que tenho esforço, mas se eu tiver a vontade, eu posso ressignificar todos os meus aprendizados. Perfeito, perfeito. A Ivani pergunta o seguinte: qual é o seu livro e onde eu posso encontrá-lo? Você vai encontrar em qualquer livraria digital virtual, Cultura Saraiva também tem, e ele se chama Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação. É editora Évora, foi lançado em outubro do ano passado, e aí Submarino, Amazon, todas elas têm o meu livro disponível. Que bom, que bom. Estou selecionando aqui mais algumas perguntas, Solange, mas vai aproveitando e vai contando mais algumas coisas que você acha interessante. O que você quer Do falar agora curso? especificamente? Do curso? Do Vamos curso? falar do Então curso. vamos lá. Vamos Esse lá. curso foi montado, Mindset para Inovação, ele foi montado justamente porque há um mito que só pessoas diferenciadas conseguem inovar. Mas quando a gente toma consciência da forma como a gente pensa, o primeiro ponto que eu já começo a mudar a forma de pensar. Então a gente construiu um curso que vai trazer quais são as barreiras da forma que eu penso, trazer competências de descoberta que vão me ajudar a mudar o meu mindset. E quando eu começo a mudar o mindset, usando as competências de descoberta, eu aprendo na segunda parte do curso um processo muito simples de solução criativa que vai usar competências de descoberta para descobrir áreas que têm problema, que têm situações que podem ter melhorias, que podem ser transformadas dentro ou fora da empresa, e que você, ao conseguir identificar, você consegue usar ferramentas para chegar na raiz do problema. Chegou na raiz, você consegue propor um desafio claro, objetivo, que vai te levar a usar a criatividade para gerar novas soluções. E a gente ensina as 4 grandes etapas do processo e você termina aprendendo a fazer um pitch. Como é que eu vendo rapidamente essa solução? Porque é super importante você não só gerar algo legal, que é uma solução muito importante para a empresa, ou para você, ou para o seu consumidor, mas você tem que aprender a vender essa solução. Então, o curso, na verdade, começa a falar do mindset e tem um pequeno processo de solução criativa que vai te ajudar a transformar essa ideia em uma solução vendável. E isso é para qualquer pessoa. Simples, fácil, desmistificando a inovação. Ok, perfeito. Maravilha, que ótimo. Deixa eu aproveitar em cima, falando um pouco mais do curso, nós somos os parceiros, a HT1 é a empresa parceira da Solange na divulgação desse curso, e a gente vai começar a soltar em breve a divulgação das turmas, horários e datas e tudo mais. E se alguém quiser mais informações sobre o curso da Solange, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@ht1.com.br, ok? Que mais recados do curso que a gente tem, Solange? Eu acho que nesse momento de pandemia, primeiro que eu acho que a gente está na hora de aprender coisas novas. E Tá segundo, bom? está na hora da gente descobrir o grande potencial criativo que está lá dentro da cabeça, mas que eu estou deixando de usar por uma série de questões. Então, aprender como é que a gente pensa e que de repente pensar pode ser limitante ou uma barreira, já vai começar a te destravar para você aumentar o uso desse potencial criativo. Então, é um momento perfeito para você, dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio, começar a desmistificar o que é inovação, o que é mindset e aprender uma forma muito simplificada de processos de solução criativa para você começar a usar mais esse potencial que você nasceu com ele.
Legal, que bacana. Solange, voltando para as perguntas, tem algumas perguntas bem interessantes que a Fabiana está me ajudando aqui a selecionar. Tem uma que fala o seguinte: as empresas também têm esse mindset fixo de crescimento, como podem fazer para mudar? Uhum. A empresa, primeiro, ela tem que se reconhecer qual é o mindset da empresa, né? Eu recentemente trabalhei com uma grande empresa multinacional e que a gente fez uma triagem de um grupo grande, aleatório, uma amostra aleatória, de um grupo grande de executivos para a gente ter esse retrato. E ficou claro qual era o retrato da empresa. E eles reconheceram que, se eles não começassem a mudar processos internos que eram muito travados, para eles começarem a ser mais criativos ou criarem novos processos internos para aumentar o nível de criatividade, porque se isso é um processo neurológico, você pode mudar continuamente, mas você vai levar um tempo para mudar. Então, essa empresa optou para aqueles que tinham um potencial já reconhecidamente mais para mindset e crescimento, eles tiveram uma opção de ter um caminho diferente, de desafios diferentes para ajudar a empresa no processo de inovação. E outros caminharam naquilo que faz, porque hoje em dia a gente chama uma empresa de ambidestra. Eu vou precisar de uma série de processos que vão ter um mindset fixo. E eles são essenciais. É a operação, é a contabilidade, é melhorar continuamente aquilo que eu faço. Tudo nessa área, o mindset fixo é excepcional. Mas quando a gente começa a falar de inovação, o mindset de crescimento tem um potencial maior. Então, ambidestria é a gente começar a reconhecer que uma empresa tem esses dois lados. E quando a gente começa a descobrir quem é quem e quem tem maior potencial, eu acelero esse processo. Eu Sem formo sombra de dúvida. times que são mais propícios para estar trabalhando com essas inovações mais disruptivas, transformacionais, e outros times que vão estar olhando muito mais para a operação, talvez, por exemplo, agora, para a crise, e menos para o futuro que está chegando aí com a retomada que precisa do mindset de crescimento. Legal, muito bom. Solange, tem uma outra pergunta aqui que eu vou te fazer de qualquer jeito, que é interessante. Vamos ver como é que a gente sai dessa pergunta aqui. Os executivos estão precisando se reinventar, mas vejo esses caras que são mais testosterona. Como podemos influenciar essas pessoas? Não necessariamente, veja É, bem, a gente tem filtros mentais e a gente tende a julgá-los pelos nossos filtros. Não verdade. necessariamente eles são testosteronas, mas a gente vai muito em breve, junto com a H-Tone, eu nem sei falar o nome direito da empresa de vocês, lançar um HT1. curso HT1, que é um curso chamado Inner, que é ajudar nesse processo de transformação, porque alguns vão precisar aprofundar nesse conhecimento para aumentar o nível de potencial de performance, de atingir níveis maiores de inovação. Então, a gente está estruturando, junto com a Imaginar, um curso que vai tratar exatamente como é que eu aumento performance e ajudo nesse autorreconhecimento, o autoconhecimento, e trabalhando com práticas que são práticas já científicas e reconhecidas internacionalmente, usando tecnologia para aumentar a performance desses executivos. E a gente vai fazer com eles esse teste da neuroquímica para ajudá-los no seu autoconhecimento. Sensacional. Esse novo programa chama Inner, que é aprofundamento interno de autoconhecimento para alta performance. Sensacional. Será que a gente está num futuro muito próximo ou muito distante quando a gente fala na formação de squads corporativos? Será que a gente vai chegar no nível em que eu vou começar a medir
as atividades químicas do corpo para compor as equipes, Solange? É isso que eu estou fazendo. Essa é a minha pesquisa e eu acho que a gente está caminhando muito. Eu, por enquanto, eu uso só o sensor para fazer esse tipo de medição. Na verdade, o sensor me ajuda a medir o nível de frequência do batimento cardíaco, aliás, da variabilidade cardíaca. Porque essa Tá, variabilidade, ela pode ou não criar ressonância fisiológica, mental, emocional e espiritual. E quando eu estou nesse nível de ressonância, é que eu aumento o meu potencial criativo. Mas eu também estudo a química, porque vão ter pessoas que vão ter probabilidade maior ou menor de entrar nessa ressonância. Então, sabendo isso já te ajuda. Mas o futuro está aí. Hoje eu trabalho com sensor, mas a gente está tá vendo bom. entrar muito rapidamente com realidade virtual, que vai nos ajudar muito nisso. Verdade, sensacional. Aí, Solange, deixa eu te fazer aqui um outro comentário. Na verdade, é um elogio. A Elisa Araújo fez um comentário para Solange. Solange, sempre muito inspiradora. Tive a oportunidade de acompanhar algumas de suas aulas no ambiente corporativo e super recomendo para quem tiver interesse no tema. Sempre bom ouvir boas palavras, né? Legal, obrigada, obrigada, super legal. Tá bom. Outra pergunta, Solange. O conteúdo que você está comentando do curso, ele também tem parte do conteúdo do curso no livro? Tem, lógico, Uhum. o mindset, a parte muito mais aprofundada, que é quase a metade do livro, é neurociência para leigos. Então, eu aprofundo bastante no livro sobre neurociência, mindset e principalmente para ajudar as pessoas a entenderem o que é o mindset e como é que isso se aplica à inovação. Então, no curso, é um curso menor, porque, na verdade, a gente tangencia neurociência para ajudar as pessoas a se conscientizarem que elas podem inovar. Tá? No livro a gente tem Bacana. um aprofundamento muito maior. Legal, que bom. E Solange, eu acho que para encerrar a gente já pode partir para o nosso encerramento, mas eu gostaria que você comentasse um pouco, falasse. Eu lembro que numa das nossas conversas você comentou de um case corporativo em que você fez um trabalho para uma determinada empresa, levando justamente esse olhar de inovação para processos corporativos. E você comentou comigo que a empresa, depois de um certo tempo, fez uma medição e chegou a um número bastante expressivo de economia por conta do processo, da avaliação que você fez de processo de inovação para os processos. Você pode contar um pouco dessa história para a gente? Acho que é Posso. interessante para ilustrar para as pessoas que estão no mercado corporativo. Na verdade, essa foi uma empresa que eu contei para vocês, mas pelo menos por ano, a gente faz de 5 a 6 processos desse. Mas eu me Tá, lembro desse que eu contei para vocês, porque o número nos assustou. A gente fez um processo um pouco mais estendido deste igual do curso e que tá. deu a possibilidade das pessoas olharem tanto para o seu ambiente, para o seu escopo atual, quanto também olhar para a criação de processos que envolviam seus consumidores. E, na verdade, era uma instituição financeira muito grande e que nós trabalhamos principalmente com o nível de gestor. Foram desenvolvidos mais de 70 projetos e nesses 70 projetos depois, aqueles que são incrementais ou não, na primeira leva, 19 projetos trouxeram uma receita adicional de 420 milhões de reais de economia para a empresa. Então, Uau! isso nos assustou bastante e nos deu uma alegria enorme, porque quando a gente começa a adquirir este olhar e quebra os nossos hábitos mentais, que é o nosso mindset fixo, a gente começa a ver pequenos ajustes que precisam ser feitos, rotinas, que todo mundo repete, 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 mas não para observar. A observação começa a quebrar o mindset fixo e a gente começa a perguntar por que isso é feito dessa maneira.
E quando os executivos começaram a desenvolver essas competências, eles começaram a rever processos, interagir diferente entre áreas, melhorar a comunicação, criar procedimentos que usavam muito mais tecnologias internas, usando ferramentas que já estavam disponíveis, que eram melhorias que já estavam disponíveis na empresa. Só para ter ideia, 420 milhões em 6 meses não é brincadeira. Não, é uma Isso soma muito virtuosa. vultuosa. É. Que Então, mas bom. isso acontece em quase todas as empresas que a gente começa a fazer esses processos. Ok, Ok? perfeito. E para encerrar agora, porque a gente já está quase batendo 1 hora de live, só para lembrar que eu vou salvar essa live e a gente vai disponibilizar essa live da Solange, vai avisar todo mundo por e-mail. Mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer, porque é bastante interessante, e a gente já parte para o encerramento, Solange. Essa pergunta é da Cláudia Elisa. As empresas envolvidas têm utilizado ferramentas, assessments, no momento de escolher pessoas para formar times. Você comentou que sua pesquisa tem a ver com o uso do sensor. Você chegou a avaliar o sensor se é mais efetivo do que os assessments e o próprio indivíduo responde? É lógico que o sensor é muito mais preciso do que qualquer assessment. Só para você ter Uhum. uma ideia, todos esses assessments, vou pegar um que é o mais conhecido e o mais usado, o MBTI. O MBTI, ele foi criado pós Segunda Guerra. Isto é década de 50. Não se Uhum. Sim. conhecia nada de tecnologia. E eu não estou desmerecendo o valor deles, muito pelo contrário, porque eles trabalham em cima de modelos que até hoje são válidos. Só que o aprofundamento hoje da tecnologia nos dá caminhos muito mais aprofundados de reconhecimento de características. Eu uso ainda na minha pesquisa assessment para neuroquímica, porque eu ainda estou buscando parceiro que está a caminho para a gente fazer isso usando ressonância magnética funcional dentro de laboratórios que vão aumentar a precisão infinita desse assessment. Mas a origem desse assessment que eu uso de neuroquímica, ela já foi feita em laboratório usando ressonância magnética. Então, esse assessment que veio adaptado, ele já foi usado em mais de milhões de pessoas e que foram testados porque ele foi usado para testar relações amorosas em milhões de pessoas. E eu estou só trazendo e adaptando para a gente ver isso. Mas o próximo passo é testar isso em laboratórios com ressonância magnética para a gente aprofundar o conhecimento. Que bacana. Sensacional, Solange. Solange, infelizmente a gente já bateu 1 hora de live. Eu vou para o meu encerramento e depois eu vou pedir que você faça o seu encerramento. Solange, primeiro eu gostaria de agradecer em nome da Fabiana, da Fernanda e do Rafael, que são os meus sócios na HT One. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e compartilhar conosco todo esse conhecimento que você traz, que é tão importante hoje para o indivíduo e para as empresas. Então, nosso muito obrigado mesmo pela sua participação e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer e dizer que foi uma enorme alegria estar aqui junto com vocês. Essa parceria é uma parceria que a gente já se conhece, principalmente a Fernanda e a Fabi, de muitos anos. E com vocês agora, para mim, é um super prazer. E eu acho que, para mim, a satisfação maior é começar a colocar um conhecimento que eu venho desenvolvendo há tantos anos, aliado com uma experiência profissional de mais de 30 anos de vida executiva, para ajudar as pessoas a pensarem diferente. E isso, para mim, é mais do que uma missão de vida, é o meu propósito de vida. Então, conto com vocês, acho que essa parceria é uma parceria de sucesso e vamos aí, vamos em frente, porque a gente tem muita coisa para trazer aí para esse mercado, para ajudar todos aqueles que quiserem crescer. Sensacional. Perfeito, Solange. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Um grande beijo e a gente se vê em breve, tá bom?
Ok, beijos. Tchau. Beijos. E obrigado a todos vocês que também participaram. Em breve vocês vão receber informações de como acessar a live. Valeu, gente. Um abraço para vocês e cuidem-se. Tchau.